Tiago, capítulo 2. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Versículo 10. No Evangelho segundo Mateus, vimos que as primeiras palavras de Jesus ao iniciar o seu ministério terrestre foram estas: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A continuação da carta de Tiago aos cristãos espalhados por todo o mundo enfatiza a lição deixada pela bem-aventurança inaugural do Sermão da Montanha. Olhando para Cristo, ele fez uma retrospectiva daquele sermão, destacando a humildade, o amor fraternal livre de acepções e a verdadeira obediência aos olhos de Deus através de uma fé prática. Incomodava Tiago o fato de ainda haver diferenças entre os irmãos, de modo que se comportassem exatamente como os de fora, tratando de forma desigual ricos e pobres. O menosprezo para com os desfavorecidos sociais era totalmente contrário à lei que afirmavam guardar. Intitulado por Tiago de Lei Régia, o amor ao próximo estava voltando a se equiparar ao patamar dos líderes judeus, perigo sobre o qual Jesus mesmo advertiu. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Honras e privilégios eram dados a uns e a outros o descaso e a indiferença. Falavam de amor cristão, mas na prática viviam um amor interesseiro. Lembram quem é o destinatário desta carta? Você e eu. É muito fácil lê-la pensando que foi escrita para os cristãos daquela época, mas tê-la em mãos e pensar que é para você e para mim causa um impacto bem diferente, não é mesmo? Notem que Tiago encheu este capítulo de perguntas retóricas. Jesus também fez muitas perguntas e muitas vezes suas respostas também eram perguntas reflexivas. Elas nos fazem olhar para dentro de nós e percebermos o nosso pecado. A acepção de pessoas não ficou no passado, ela continua. Dar mais atenção a uns em detrimento de outros é uma ferida que ainda aflige a Igreja de Deus. Ainda no Sermão da Montanha, Jesus afirmou: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5:17. Tiago também utiliza de argumento semelhante ao exortar-nos à obediência a todos os 10 mandamentos. Além de denominar o amor ao próximo de lei régia, ele também denominou o decálogo de lei da liberdade, sobre a qual todos seremos julgados um dia. Mas até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5:18. Ainda vivemos debaixo do mesmo céu e sobre a mesma terra, portanto, a nossa fé em Cristo deve continuar se manifestando através de uma vida de obediente serviço, pois a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Adianta um homem possuir uma perfeita oratória enquanto maltrata sua esposa e filhos em casa? Do que vale uma mulher de aparência piedosa, mas de língua perversa? A coerência em alguém que se diz cristão enquanto trai o seu cônjuge? Deus, em seu grande amor e infinita misericórdia, estabeleceu uma lei composta não de 10 sugestões, mas de 10 mandamentos, cujo conteúdo é tão santo quanto o seu próprio caráter. O Supremo Legislador pensou em nosso bem-estar eterno quando as esculpiu em 2 pedras. Em uma delas, ele estabeleceu como deseja ser amado, Êxodo 20, do 3 ao 11. E na outra, como devemos amar ao nosso próximo, Êxodo 20, do 12 ao 17. Gosto muito da ilustração de um rosto sujo. Como Tiago mesmo disse no capítulo anterior, a lei de Deus funciona como um espelho. Ela mostra a nossa sujeira, o nosso pecado, mas a escolha é nossa de cometer a insensatez de apenas contemplar e ignorar o que estamos vendo ou admitir que precisamos da ajuda de Cristo. Porque ninguém, em sã consciência, limpa o que está sujo com o espelho.
Somente Jesus, a água da vida, pode nos purificar de todo pecado. Deseja você, como Abraão, ser chamado amigo de Deus? Abraão creu e obedeceu. Jesus confirmou esta verdade quando falou aos seus discípulos: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15, 14 e 17. Seja a nossa vida uma manifestação do amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Eis a verdadeira obediência. Uma feliz semana, amigos de Deus. Desafio do dia: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Versículo 12. Rosana Garcia Barros.